Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Mike. Depois de meses e meses, quase um ano afastado disso aqui, né? Eu poderia estar voltando para dizer que eu tô bem, que eu tô melhor, mas não necessariamente, né? Isso não é uma regra, né? Na verdade, tem sido uma exceção, né? E eu tenho pensado muito em relação ao que fazer, ao que seguir, e como as coisas têm encaminhado para mim, né? De uma maneira complicada, uma maneira esquisita, né? E eu tenho pensado bastante sobre a ideia de construção de rotina, construção de identidade, né? E cara, a rotina, basicamente a gente acorda, faz alguma coisa ali nos poucos 40 ou 50 minutos antes de ir pro trabalho, trabalha e volta para casa, tenta ter um momento de lazer ao qual você não consegue, e é isso, sabe? A vida tem sido muito monótona, né? Eu saí de um relacionamento muito complicado, muito conturbado, a qual me afastou de muitos projetos pessoais na minha vida, né? Isso me fez pensar como o intento do casamento tem sido uma instituição falida, né, cara? Hoje em dia as pessoas têm uma outra visão de mundo. Hoje em dia essa concepção do casamento é diferente, né, de antes. Talvez antes também fosse assim, mas de uma maneira mais equilibrada, né? Hoje em dia a gente está vivendo em tempos de relacionamentos muito diferentes, né? Construções de relações diferentes. Hoje a gente vive um efeito modernidade líquida, né? A qual antes eu tinha críticas, mas hoje em dia eu vejo como benéfica, dependendo do estilo de vida que você quer seguir. Eu não acho que a gente necessariamente tenha que se prender a uma pessoa para ser feliz, sabe? Eu acho que às vezes a gente tá com alguém e é infeliz, o que for o meu caso, né? Mas é muito complicado essa ideia de construir laços afetivos com as pessoas, né? Às vezes a gente faz isso baseado na ideia de concepção de amor, de construir as coisas, né? Mas na verdade não passa ali de uma necessidade de afeto, né? E que muitas vezes acaba desintegrando as duas pessoas, né? Acaba ficando uma coisa desgastante, uma coisa rotineira, uma coisa chata, mas enfim. E tem sido difícil esses últimos meses pra mim, não por essa questão, mas por questões de personalidade, né? Questões de o que eu tô fazendo da minha vida, né? E cara, uma coisa que eu tenho definido há uns tempos é que eu não quero mais correr atrás de ninguém, sabe? Seja amizade, sejam relações, né? Relações humanas em si, de amizade, de afeto ou qualquer outra coisa do tipo, sabe? Eu tô numa vibe muito, se quer ser meu amigo, seja. Se não quer, foda-se também, eu não vou correr mais atrás. Eu tenho aberto muito os olhos para essas questões, sabe? De você correr atrás de alguém, e amigos mesmo eu tô falando. Você correr atrás e a pessoa tá cagando pra você, sabe? Então, são questões que no começo estavam me deixando um pouco aflito, sabe? Questões que estavam me desencadeando ansiedade severa. E eu parei e pensei, pra quê, cara? Tem pessoas que simplesmente não querem você na vida dela. Pra que você insistir nisso? Então, sabe? Ainda que passa-se a imagem de que essas pessoas podem ser os seus eternos amigos, mas tipo, foda-se, sabe? Não corro atrás. Não mandou mensagem, eu não vou atrás, não quer conversar comigo, eu também não vou correr atrás de conversar. E sei lá, cara, isso tem feito eu refletir bastante sobre o que
que a gente está fazendo aqui, o que é a nossa vida, a não ser aprender a lidar com traumas, dores e responsabilidades, né? Eu acho que a fase mais feliz da nossa vida, não para todos, mas felizmente para mim, foi a infância, cara. Porque depois a vida adulta é uma série de processos e coisas chatas e mecânicas e reflexões aos quais deixa a gente doente, né? Aos quais deixa a gente deprimido pra caralho, né? E cara, eu tenho pensado muito sobre a questão da solitude, a questão da solitude, sabe? É complicado você fazer com que a sua felicidade dependa de outras pessoas e fatores externos, sabe? Eu acho que a gente tem que aprender a começar a lidar com a ideia de ser feliz sozinho, sabe? E eu tenho tentado fazer essa experiência da minha felicidade depender de mim só. Óbvio que o começo tá difícil, é complicado, sabe? Você tirar todas aquelas pessoas da sua vida com as quais você não tem mais identificação, aquelas pessoas que você antes valorizava muito, mas que essas pessoas no fundo nunca valorizaram muito você, sabe? E eu quero começar muito a fazer isso, cara. Fazer as coisas sozinho, por exemplo. Se eu quero um momento de paz, é uma coisa que eu já tô fazendo isso, né? Eu pego a minha moto e vou dar uma volta, sabe? Quero ter contato com a natureza, eu vou sozinho. Se eu tiver vontade de tomar uma cerveja, fazer alguma coisa, eu já tenho feito isso em casa, sabe? Mas se eu tiver vontade de ir num rolê, num barzinho, eu vou sozinho, sabe? E eu acho que isso é importante. A gente aprender a ter nós mesmos como nossos melhores amigos, né? A gente ter a nossa própria companhia, né? Eu acho que são coisas assim que fazem com que a gente siga em frente, sabe? Aprender a fazer as coisas sozinho, aprender a estar sozinho, né? E esse podcast pra mim, eu acho que vai ser um episódio bem curto, né? Eu só quis deixar registrado esse momento, né? Esse pensamento aqui. Registrar aqui dessa maneira audiobiográfica, né? Como eu sempre faço. Provavelmente eu não sei se alguém vai estar ouvindo, mas se estiver ouvindo, eu agradeço aí a sua audiência. Mas eu acho que por hoje é só. Um abraço.